O repórter Matheus Teixeira, ao vivo, direto de Araraquara, macro-região integrada em tempo real. Matheus, estamos mostrando várias cidades decretando lockdown, medidas mais restritivas. Agora, o que chama a atenção é que Araraquara já saiu de um lockdown bem severo e agora já cogita um novo isolamento por aí. Que história é essa? Suas informações, Matheus. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, várias cidades da região com muitas restrições. Araraquara passou pela maior restrição do estado entre 21 e 27 de fevereiro. Passou por essa restrição toda e agora o prefeito Edinho Silva anunciou, através de uma live na noite de ontem, que as medidas podem ficar ainda mais restritas nos próximos dias. Araraquara passou pelas restrições, flexibilizou assim como todo o estado. Os setores econômicos estão funcionando, não estão funcionando normalmente ainda, mas estão em funcionamento, mas preocupa muito essa atitude da prefeitura de possivelmente restringir ainda mais as atividades que já estão bem restritas, apesar do lockdown todo ter se encerrado já há mais ou menos 2 meses. Por que o prefeito Edinho Silva anunciou isso? Segundo ele, os números estão subindo, realmente a gente acompanha uma subida nos números, parece que o lockdown não deu tanto resultado assim, pelo menos nos últimos meses, e aí os números começam a subir, o número de leitos também começa a chegar aí ao seu limite, a capacidade dos leitos, né, de ocupação começa a chegar ao seu limite, e aí a prefeitura fica desesperada e aí ela tenta aí novamente, começa a falar de novas restrições. Como é que funcionariam essas restrições? Essas restrições já haviam sido anunciadas há algum tempo, mas ninguém esperava que isso pudesse acontecer novamente. Como é que vai funcionar agora? A vigilância vai rastrear os comunicantes de sintomas gripais e os setores econômicos permanecem abertos por enquanto. Mas se a taxa de positivação ultrapassar 30% dos pacientes que têm os sintomas gripais, a cidade pode fechar. Além disso, se 20% dos testes gerais, tanto dos sintomáticos e assintomáticos, derem positivos, a prefeitura vai fechar a cidade por 7 dias. E após esses 7 dias, só irá reabrir novamente com restrições após 3 dias. Para falar um pouco desses dados que eu estou falando aqui, que a prefeitura usa como justificativa para fechar e para restringir ainda mais a cidade, eles divulgaram os dados das últimas 24 horas aqui na cidade. Até o momento, são 191 internações. Dessas, 102 pacientes estão internados em enfermaria, com uma taxa de ocupação nesses leitos de enfermaria de 61% e 89 pacientes estão internados em UTIs, com a taxa de ocupação de UTIs em 93%. Parece que realmente o lockdown aqui não deu muito certo em relação aos leitos, né? Os leitos continuam com a mesma quantidade, às vezes até diminuindo, e ainda assim a ocupação lá em cima. Além disso, foram confirmados mais 100 casos positivos. Desses casos, 10% de confirmação dos 955 testes totais, e só dos sintomáticos essa marca bate os 14%. Então, se chegar a 20% dos sintomáticos, a cidade vai fechar. Então, são desde o início da pandemia 20.353 positivados e o número de recuperados neste momento é de 19.353. O que não dá para entender, André, é que a prefeitura ela propõe essas restrições, fica aí mais de uma semana com lockdown total em fevereiro, e aí dizem que deu certo, mas aí passa 2 meses, 3 meses mais ou menos, a prefeitura volta atrás e fala que pode restringir tudo de novo, né? É com você, André. A impressão é que realmente não funcionou esse lockdown aí de Araraquara. Agora a cidade vive um momento complicado de novo, com ocupação de UTI em mais de 90%, e a prefeitura já começa a fazer ameaças de um novo lockdown na cidade, o que preocupa muitos comerciantes. É óbvio que a prefeitura precisa se preocupar com a saúde nesse momento, mas também pensar nas consequências econômicas para a cidade. Por isso é importante que o prefeito Edinho sente aí com os comerciantes, com o pessoal da classe econômica da cidade, também para discutir, assim como a saúde, medidas para não prejudicar essa classe, né? Obrigado, Matheus, pelas suas informações, e claro, a gente vai acompanhando na torcida para não acontecer esse lockdown aí. Obrigado.